Paz do Senhor, meus irmãos, você que está vendo meu vídeo, eu peço que você não saia, continue. É alguns minutos que eu ministrarei a palavra do Senhor aos nossos corações. E você não vai perder, você só tem a ganhar. Que se encontra lá em Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazer-te ao mar, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, a importância da obediência, a importância de estarmos atentos para ouvir a voz de Deus, a importância de dar ouvido para o discernimento de Deus. E que chamou muito a minha atenção é que Pedro, ele tinha passado a noite toda pescando e não tinha pegado nada. Pedro, ele era acostumado a sempre ir e trazer resultado. Pedro, ele não era acostumado a ir e não trazer nada. Mesmo que era pouco, mas Pedro sempre trazia. A importância de termos sabedoria na abundância e sabedoria a não abundância. O que deu a entender que quando Pedro fala para Jesus: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede, deu a entender que o choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E hoje eu te pergunto: será que estamos tendo sabedoria quando vem o choro? Quando vem as provações, quando vem as lutas? Ou se nós estamos tendo sabedoria só na abundância? Porque na abundância é fácil dar glória a Deus, é fácil buscar a Deus com fervor. Mas aí eu te pergunto, na hora do choro, quando o choro vem, porque se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos ter ouvido para ouvir a voz de Deus. E quando Pedro fala para Jesus: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro, ele entendeu que o choro vai vir. Mas se não tiver sabedoria para entender, a alegria não vem pelo amanhã. Porque se Pedro, ele não tivesse a sabedoria de entender, ouvir a voz de Deus, simplesmente Pedro, ele podia falar: Senhor, eu estou cansado, passei a noite pescando, não tive uma pesca boa, não consegui pegar nada, e do mar eu vim, e do mar não voltarei mais. Porque lá foi um lugar de fracasso. Se Pedro tivesse absorvido e não tivesse sabedoria para entender,
ele tinha desistido ali na hora. Mas Pedro, ele acatou a voz de Deus. E quando acatamos a voz de Deus, a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Por que o choro dura uma noite? Porque a noite é lugar de nós descansar, repousar. E quando temos uma noite de descanso, no outro dia amanhecemos descansado. Pedro, ele decidiu descansar no Senhor. Ele decidiu a confiar no Senhor. Ele decidiu que Jesus guiasse o seu barco, que Jesus guiasse a sua vida, que Jesus guiasse a sua direção. E hoje eu te pergunto, a quem você está deixando guiar? Será que estamos sendo guiados pelo choro? Às vezes olhamos para o túnel e não vemos o fim dele. É fácil? Não. Mas não é impossível. Talvez para Pedro naquele momento não tinha uma luz no fim do túnel. Mas quando Jesus vai de encontro a Pedro, ele começa a entender que tem uma luz sempre no fim do túnel. E quando ele entendeu isso, não é sobre ser bom, porque Pedro, ele era bom no que ele fazia, ele vivia de pesca, mas é sobre Jesus, porque se Jesus não tiver na direção, não tem como nós seguir adiante, vamos naufragar. Pedro, ele foi até onde ele conseguia. E até onde ele conseguia foi uma pesca de fracasso. Mas quando ele começou a colocar Jesus, ele passou a ter uma pesca abundante. Ele passou a ter sucesso. Não é depressão, não é ansiedade, não é falta de perdoar, não é os desejos carnais que pode definir a nossa vida. Mas sim, se nós colocarmos Jesus na direção de nossas vidas, conseguiremos andar sem peso, sem dor, sem choro, e passamos a andar dando glória a Deus. O Espírito Santo de Deus te encontre e fale fortemente no seu coração. Eu sei que ficou um pouquinho grande o vídeo, mas é de grande importância. E se Deus mandou eu te dizer isso, é que Ele vai fazer o sobrenatural em sua vida.